Outra coisa pra gente entrar aqui. Cara, pro cara ser aprovado, o que que conta? Hora de bunda na cadeira? É só isso que o cara precisa? Não, é que eu falo assim, o concurso, ele é um processo, né? Eu gosto de parafrasear essa frase de um amigo meu, um oficial da PMSP, que ele fala assim, só vive o propósito quem suporta o processo. E passar no concurso é isso, é um processo como um todo. São várias nuances que a gente tem que levar em consideração. O primeiro fator que vai fazer você passar é a carga de conhecimento que você tem, ou seja, horas de bunda na cadeira. Você precisa estudar. E aí, claro que a gente tem uma forma mais ativa, que vai te dar um rendimento maior, e tem simplesmente aquela pessoa que fala, estudei 12 horas, e assim, é 12 horas que está sendo desperdiçada, porque ela não tem um rendimento, ela não tem uma produtividade maior. Então, o primeiro passo, ter essa questão do conhecimento, que seja por videoaula, que seja por um curso que você vai ver uma aula presencial, não importa a forma que você vai adquirir aquele conhecimento. Precisa estudar. O outro ponto é o fator emocional. Você tem que trabalhar esse fator emocional durante a sua preparação e não só para a prova. O coeficiente emocional ele é muito importante, ele que vai definir. Vamos pegar aqui como metáfora os atletas de alto rendimento. Essa galera treina durante 2, 3 anos para competir na Olimpíada. E eles têm às vezes um dia, dependendo da competição, uma única chance, segundos. Por exemplo, pensa no Usain Bolt, né? Ele falou que durante 4 anos ele se preparou para correr 10 segundos. Pensa em quantidade de horas. Vamos colocar que ele treinava uma média de 1 hora por dia. Então, no mês daria 30 horas, né? Então, ele tinha uma média ali, se a gente for pensar no ano, absurda. Em 4 anos, então, muito mais horas em relação ao tempo. Ou seja, ele investiu muito para ter alguns segundos que ele pudesse provar. Então, assim, às vezes ele não conseguiu, não foi pela questão da preparação, ele se preparou, mas o fator emocional. Imagina a cobrança dele, pô, recorde mundial, ser o 01 do mundo, né? Tá todo mundo ali, né? Torcendo por ele. Torcendo por ele e também torcendo contra, que a gente tem a questão ali dos adversários, né? Claro que tem aquela questão do desporto, de todo mundo tá competindo junto, mas pensa assim, é a mesma coisa do concurseiro. Então você tem sua preparação, mas tem um fator emocional. A sua cobrança é interna, mas às vezes externa, do seu pai. Pô, 3 anos pagando cursinho para medicina, você não passa, seu animal, né? E aí a galera fica, agora tem que passar, senão meu pai não vai deixar eu estudar mais. Ou às vezes também a pessoa fala assim, não tenho mais idade. Último ano para fazer o concurso da PM, tenho 29 anos, o concurso é até 30 anos, então se eu não passar, acabou meu sonho. Então tem todas essas pressões externas que caem sobre você, né? Então na física a gente fala que pressão é força sobre área. Então imagine uma área que está sendo extremamente, né, sendo aplicada uma pressão ali. Então você assim, pô, caramba, e agora? O que eu tenho que fazer? Então essa questão do fator emocional trabalhando é importante. Então primeiro ponto, carga de estudo. Segundo ponto, fator emocional. E terceiro também, é o que eu falo, a questão de você entender que é um processo. Você vai falhar. Hoje a gente vive numa sociedade de pessoas perfeccionistas. E todo mundo quer ser a exceção. Ninguém quer ser a regra. A regra do jogo é claro, você vai falhar na vida. Normalmente a galera não passa de primeira no concurso. Vocês passaram de primeira no concurso de vocês? Tá doido, cara. Né? Nem de segunda. O pessoal passou de primeira na medicina? Não. Então a gente criou um estereótipo na sociedade do perfeccionismo. E as redes sociais corroboram para isso, porque todo mundo é perfeito. Todo mundo corre, nada, pedala, dá mortal, faz salto de paraquedas, todo mundo faz tudo de forma perfeita, ninguém falha. E esse fator contribui muito para a questão da comparação, porque a pessoa pensa assim, cara, o Anderson passou de primeira, se eu não passar eu sou ruim. E tá tudo bem você não passar. Então essa é uma questão que a pessoa também tem que vir trabalhar. E aí vem também a questão da estratégia. O que eu vou fazer no dia da prova? Então o Blue Angels, né, que é a equipe de demonstração aérea da Marinha Americana, dos Navy, eles fazem uma demonstração aérea com os caças lá. E eles têm uma técnica que chama a técnica da visualização. Então eles sentam numa cadeira, então imagine, né, a gente está aqui num trio, então cada um precisa fazer uma manobra, não pode errar porque eles estão atingindo velocidade supersônica, qualquer erro eles vão, né, colidir a aeronave e, querendo ou não, vão entrar a óbito, né, vão virar óbito. Então eles precisam fazer como se fosse uma visualização do que vai acontecer. Então eles ficam ali na cadeira visualizando, vou fazer essa manobra, vou virar para cá e tal. E é o que eu falo, pessoal, visualizem isso, a técnica da visualização, a neurociência fala muito sobre isso, visualizem, vislumbrem o futuro de vocês. Então, pô, vou fazer a prova, eu já chego na prova pensando, pô, eu vou pegar a prova, o fiscal vai me entregar, primeira coisa, eu já deixo meu chiclete aqui no esquema,
masco meu chiclete, tomo meu gole de água, faço minha oração ali, vou começar a prova. Primeiro, a gente vai até entrar mais para frente nisso. Eu não vou começar a fazer a prova. Eu vou primeiro fazer uma visualização completa, que a gente chama de scanning, é uma técnica de visualização da prova. Eu não faço a prova, eu só vou lendo. Pô, essa questão eu não sei, pô, essa questão eu já não sei. Ou seja, tira toda a ansiedade da prova em relação a isso. E aí depois eu vou focar nas questões mais fáceis, dentro da matéria que eu domino mais. Questão que eu não sei, tá tudo bem. Eu não preciso gabaritar a prova para passar. Você precisou gabaritar a prova para passar, Rogério? Você, Anderson? Ninguém. Nem um cara que foi o 01 do concurso da magistratura para juiz. Tá tudo bem errar. Então, é outro fator também que as pessoas têm que levar em consideração. Juntando tudo isso, a gente tem um candidato que é aprovado, mas não é um caso isolado. E aí, claro, que cada um vai ver a sua limitação. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, às vezes ela tem um transtorno, e hoje todo mundo joga a culpa pro TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E as pessoas tomam aquele remédio, né? O fármaco, o cloridrato de metilfenidato, o vulgo Ritalina, achando que a Ritalina vai ser um super remédio. Igual aquela série, aquele filme, né? O Sem Limites, o NZT. Vou tomar, vou ficar super inteligente, vou lembrar de tudo. Não vai, pô. É um processo, entendeu? Então tem que levar tudo isso em consideração. Isso demora tempo. Né? Muita gente, pô, o Wagner é inteligente. Eu falo, não, galera, eu sou esforçado. Mas esse esforço não vem de agora, em um ano. São 30 anos que eu venho aqui, né, desde quando eu nasci, trabalhando, adquirindo conhecimento, erra, trabalha o erro, corrige, aprende de novo, e aí a gente monta esse arcabouço de conhecimento, que é a nossa vida como um todo, né? Legal, cara.